Sejam bem-vindos ao canal Momento Chega de Enxaqueca. A live de hoje será sobre um assunto que eu venho recebendo muitas perguntas. Por que é que eu tenho enxaqueca menstrual? Essa é uma pergunta frequente, né, por mulheres, e é realmente um período de terror para muitas mulheres. Mas por que isso acontece? É isso que a gente vai ver na live de hoje. Meu nome é Luciana Baião, eu sou autora do método Adeus Enxaqueca, é possível controlar a dor. E antes de entrarmos no tema específico desta aula, eu gostaria de pedir para que vocês se inscrevessem no canal, deixassem seu like, compartilhasse esse vídeo com mais pessoas, porque quanto mais pessoas assistirem esse vídeo, mais o YouTube entenderá que é um conteúdo de valor e irá distribuir para mais pessoas. E com isso, mais pessoas, mais mulheres que sofrem de enxaqueca menstrual, serão beneficiadas. Então, não custa nada. Clica aí, se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha, ok? Vamos ao tema da nossa aula de hoje. Por que eu tenho enxaqueca menstrual, né? Gente, essa pergunta chega muito para mim. Muito. Por que é que isso acontece? A enxaqueca menstrual acontece porque ocorre um desequilíbrio hormonal. É isso mesmo. Ocorrendo esse desequilíbrio hormonal, você terá a enxaqueca menstrual. Mas antes, né, de entrar a fundo nesse assunto hormonal, vamos entender o contexto da enxaqueca menstrual. Afinal, o que é a enxaqueca menstrual, né? O que seria isso? Então, a enxaqueca menstrual é aquela que surge ou piora regularmente em torno da menstruação. Ela pode ocorrer não somente durante a menstruação, mas também alguns dias antes e alguns dias depois, né? Então, um pouquinho antes, um pouquinho depois. Eu tinha antes, durante e depois. Como eu tinha todos os dias, eu nem considerava que era enxaqueca menstrual. Como a minha enxaqueca era diária, então eu não considerava a enxaqueca nesse período como sendo a menstrual. E vocês entenderão por quê, né? A causa dessa enxaqueca não é a menstruação em si, mas sim um desequilíbrio químico que a menstruação causa, né? Uma fase muito complexa a menstruação. Os hormônios, as transformações no corpo são gigantescas. Durante esse período ocorrem muitas manifestações como a TPM. Quem tem TPM sabe o que eu estou falando. Eu não tenho TPM, mas a minha filha tem TPM e ela se torna outra pessoa. E essas manifestações são 100% emocionais. E outros sintomas físicos que vão desde a retenção de líquido, acnes, dores lombares e dor de cabeça é considerado sintomas físicos, né? Comumente se chama esse conjunto de sintomas pré-menstrual, ou seja, acontecem antes da menstruação em si, né? Essa síndrome ocorre na primeira fase do ciclo menstrual, até os primeiros dias da menstruação. Então, é pré, ocorre um pouco antes, até a menstruação em si, né? A enxaqueca menstrual está justamente associada a esse período correspondente à menstruação. Toda mulher tem dor de cabeça na menstruação, Luciana? Uma pesquisa feita estima-se que de 20 a 25% das mulheres que ainda estão no período fértil têm dor de cabeça neste período.
Já para as mulheres que sofrem de enxaqueca, as enxaquecosas de plantão, o número sobe para 60%. Então, mulheres que não sofrem de enxaqueca, 20 a 25% dessas mulheres que não sofrem de enxaqueca, no período da menstruação pré-menstrual, podem ter dor de cabeça. É só dor de cabeça. Já as enxaquecosas, 60% das mulheres que sofrem de enxaqueca têm a dor de cabeça, a enxaqueca menstrual, neste período. Quando pode ocorrer a enxaqueca menstrual, então? Lembra que eu falei lá no começo? Eu tinha todo dia e eu não considerava a minha como menstrual. E não era mesmo, né? Geralmente, se a crise ou piora de uma dor de cabeça ocorre 2 dias antes ou 2 dias depois da menstruação, por, por vários meses, podemos dizer que há um padrão. Então, podemos dizer que há uma enxaqueca menstrual. Vou repetir. Se ocorre 2 dias antes da menstruação ou 2 dias depois, durante todos os meses, a gente observa um padrão. Então, é caracterizado como enxaqueca menstrual. Agora, como era no meu caso, se ela ocorre muitos dias antes ou muitos dias depois, não se caracteriza uma enxaqueca menstrual, ok? Lembrando que a enxaqueca menstrual, ela pode ser pré, antes, intra, durante e pós, depois. Pré, 2 dias antes. Intra, durante o período menstrual e pós, 2 dias depois. Então, preciso considerar esses 2 dias antes e depois e o período do sangramento para caracterizar essa enxaqueca como enxaqueca menstrual. Fora desse período, dores todos os dias, bem antes, bem depois, não é caracterizado como a enxaqueca menstrual. É a enxaqueca, sim, né? Marcando o cartão de ponto aí também no período menstrual, mas não é enxaqueca menstrual. Qual é o papel, Luciana, dos hormônios, né? Você disse que é um desequilíbrio hormonal lá no começo. Então, qual é o papel dos hormônios? Sabe-se, né, que até em infância, o número de crianças que sofrem com enxaqueca permanece equilibrado entre os meninos e as meninas. A criança, sim, com enxaqueca. E há um equilíbrio, né, aí entre os meninos e as meninas. Mas, na fase da puberdade, esse número aumenta e muito. As meninas tornam-se o dobro em números do que os homens, do que os meninos a sofrer de enxaqueca, né? Então, as mulheres, as meninas e as mulheres contabilizam o dobro, né, do que os homens. Até a fase da infância, tanto o menino quanto a menina que sofre de enxaqueca é equilibrado. Entrou na fase da puberdade, onde os hormônios começam a gritar, esse número sobe na casa de o dobro, o dobro. Existem vários fatores que podem se relacionar a essa desproporcionalidade na prevalência dessa doença entre os sexos. Porém, o fator principal e que tem mais influência é a questão hormonal. Os hormônios, eles têm um papel fundamental para a manutenção e realização de diversas atividades do nosso organismo, do corpo humano, sendo que, em especial para as mulheres, as variações hormonais, prestem atenção, têm uma grande participação na ocorrência no período menstrual. Então, os hormônios são importantes tanto para os homens quanto para as mulheres. Papel fundamental em diversas funções. Mas para as mulheres, né, essa variação hormonal que ocorre, né, que as mulheres têm, tem uma grande participação nas crises de dor de cabeça no período menstrual, tanto para as mulheres que não sofrem de enxaqueca,
20 a 25%, quanto as mulheres que sofrem de enxaqueca. Às vezes a sua amiga, a sua conhecida, não tem enxaqueca, mas no período menstrual ela tem dor de cabeça. Tá tudo certo, porque são os hormônios agindo aí. Então, você sabe o que é um ciclo menstrual, né? Tem até aí um gráfico, né, para vocês entenderem o que é esse ciclo menstrual. Esse ciclo nada mais é do que uma série de alterações e transformações fisiológicas que acontecem no corpo da mulher. Essas transformações acontecem principalmente nos óvulos, que são amadurecidos, e também no útero, que é preparado para receber o embrião. Todos os meses, o útero prepara um ninho na intenção de receber esse embrião fertilizado, receber esse óvulo fertilizado. Ele trabalha muito para isso, né? E ocorre uma dança aí de hormônios nessa preparação. Quando o óvulo não é fertilizado, este ninho é destruído naturalmente. Essa parede, né? É destruída naturalmente e é expelido através do fluxo menstrual. Esse desmoronamento do ninho podem causar as cólicas menstruais, né? Tinha uma professora minha que dizia que é o sangue mais limpo do nosso corpo, o fluxo menstrual. Então, imagine, esse ninho, né, está sendo derrubado, essa parede que foi preparada para receber o óvulo fertilizado, por isso causa as cólicas menstruais. Aqui nesse gráfico, a gente consegue ver os hormônios, né? Como eles estão desenvolvendo um papel fundamental, porque os hormônios femininos desempenham diversas funções importantíssimas no corpo da mulher, como a ovulação, a descamação do útero, que é essa desconstrução do ninho, né? Que é conhecida como a menstruação. Então, toda essa fase do ciclo menstrual dura cerca de 28 dias, ok? 28 dias. Ocorre uma série de variações nos hormônios femininos, o estrogênio e a progesterona. E são essas variações que são as principais causas da dor de cabeça, né, no período menstrual. Então, aqui nessa primeira fase, na fase folicular, né, há o aumento da projeção de estrogênio, que permanece até a fase ovulatória. Na fase lútea, é que o corpo da mulher começa a produzir a progesterona, um aliado, né, contra a dor. Mas se eu não tenho a produção de progesterona, eu posso sim ter dores e mais dores, né? Porque o meu corpo precisa dessa produção da progesterona. A gente vai entender um pouquinho aí mais para frente, tá? O que quer dizer toda essa fase aqui, depois eu até volto nesse slide, ok? O que causa a enxaqueca menstrual? É esse desequilíbrio hormonal, né? Assim também como os outros sintomas, como tipos de cólica, TPM, sangramento excessivo e prolongado, flutuações de humor. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né? Irritabilidade, agressividade, atrasos e adiantamentos na menstruação são um forte sinal de desequilíbrio hormonal. Então, se o seu corpo, se você está em desequilíbrio hormonal, esses sintomas, né, estão mostrando para você que ocorre esse desequilíbrio. Sangramento excessivo, mais dias do que o normal, né, ou até mesmo a estancagem do sangramento.
flutuações de humor exacerbadas que não fazem parte de você, irritabilidade que não é tua, agressividade que não é tua, atrasos ou adiantamentos mostram que você está em desequilíbrio hormonal, ok? Então, vou voltar aqui no gráfico. Então, durante a primeira fase que antecede a ovulação, ocorre uma produção em larga escala do hormônio estrogênio. Esse hormônio tem várias ações, não só no útero, como nos ovários, mas também no cérebro, estimulando o sistema nervoso central. Preste atenção, o estrogênio estimula o sistema nervoso central. E aí? É aí que está o X da questão. A enxaqueca já é uma hiperatividade do cérebro, causada pela predisposição genética à enxaqueca. Quem não assistiu o meu vídeo, por que é que eu tenho enxaqueca? Tá aí no canal, assista. Assista, que lá eu falo sobre a predisposição genética. Então, quem já tem essa predisposição genética, né, onde os impulsos dos neurônios atingem áreas cerebrais como a área da dor, por exemplo, e sem necessidade. Então, veja, vou repetir. Então, o estrogênio, aqui que vocês estão vendo nessa primeira fase, que antecede a ovulatória, ele estimula o sistema nervoso central. A enxaqueca já é uma hiperatividade no cérebro, onde os impulsos dos neurônios agem em áreas cerebrais como a da dor, sem necessidade alguma. E tudo que o enxaquecoso não precisa é de mais essa estimulação, esse desequilíbrio hormonal. Na segunda fase, ocorre a produção em alta escala da progesterona. Olhem aí no gráfico como sobe a linha azul. Caso não haja nenhum problema na ovulação. Então, se eu não tenho nenhum problema, nada impedindo a minha ovulação, eu tenho uma alta produção de progesterona. E a progesterona tem uma ação calmante para o cérebro. Entenderam a importância? Em geral, antes da ovulação, há a predominância aqui do estrogênio. E após a ovulação, a taxa do estrogênio cai, olha a linha rosa, cai e cede espaço para progesterona. Após a queda do nível de progesterona, a mulher irá menstruar e se renovará o ciclo. Começa tudo de novo. Entenderam? Então, o estrogênio estimula o cérebro. Eu não quero, sou enxaquecosa, não quero essa estimulação. Mas a progesterona em alta, ela acalma o cérebro. Mas um pouquinho mais para frente, a gente vai ver, né, o que ocorre se eu não estou produzindo a progesterona, se eu estou inibindo a progesterona, ok? Então, o que causa, como já disse, é esse desequilíbrio hormonal. Qual a causa, Luciana, desse desequilíbrio hormonal, desse desequilíbrio todo? O nosso estilo de vida, a nossa alimentação, nossas sensações doentes, que são diferentes de sentimentos. Eu já expliquei isso também, ok? Em 2 aulas, uma masterclass composta de 2 aulas falando sobre os ciclos viciosos da enxaqueca. Então, o nosso estilo de vida, a nossa alimentação, nossas sensações doentes, nosso sedentarismo, nossa falta de higiene do sono, tudo isso, amigas, tudo isso prejudica a ovulação e a produção da progesterona, que tem várias funções, sendo uma delas a de acalmar o cérebro, um calmante natural, acalmar essa hiperatividade. Mas, se eu estou errando no meu estilo de vida, na minha alimentação, nos meus sentimentos, sensações doentes, no meu sono, no meu sedentarismo, eu prejudico a produção da
progesterona. Então, a primeira fase do ciclo até a ovulação, então, como vocês viram lá, tem a estimulação do cérebro através do estrogênio. Na segunda fase do ciclo, a fase calmante do cérebro. Então, se você não produziu progesterona, você terá só o estrogênio. A dominância do estrogênio, né, pode resultar na hiperestimulação do cérebro. E essa hiperestimulação do cérebro predispõe muito à enxaqueca, já que a hiperatividade, existe hiperatividade nos neurônios. A progesterona, como vocês viram no gráfico, é fabricada na fase lútea, ovulação. Se vocês têm problemas de ovulação, não ovulam, tem baixa produção de progesterona. Então, quem está gritando aí? O estrogênio na fase toda, nos 28 dias. Né? Então, aqui eu queria fazer uma parte, falar sobre a pílula anticoncepcional. Ela já é naturalmente um anti-ovulatório. Né? Então, só por ela você não produzirá progesterona mesmo, que faria um efeito calmante no seu cérebro. Você poderá sim ter uma piora da enxaqueca no momento crítico do período menstrual e outros sintomas podem aparecer como a TPM. Eu usei uma cartela de pílula anticoncepcional na minha vida, nem usei inteira. Porque a minha enxaqueca subia numa escala estratosférica. Não tinha nem como explicar. Então, eu, Luciana, não pude usar. Como muitas mulheres não podem usar. Então, o ideal é conversar com a ginecologista e explicar isso. Se você tem enxaqueca, tem que falar para a ginecologista. Que você tem enxaqueca. Ela vai ver uma opção ali para te ajudar. Ok? E para outras mulheres que não têm enxaqueca, tem só enxaqueca menstrual e fazem uso da pílula, aí pode estar uma das respostas, além de tudo isso aqui, estilo de vida, alimentação, falta de sono, sedentarismo, o uso da pílula anticoncepcional, tá? Que já é um antiovulatório natural. Então, converse com a sua ginecologista. Luciano, o que eu posso fazer nesse período para amenizar as dores, então? Né? Vocês sabem que eu sou praticante da medicina natural alternativa. Então, eu vou sugerir aqui a fitoterapia chinesa, os chás. Então, eu tenho o chá de alcachofra, de boldo ou de carqueja. Esses 3 chás irão melhorar e muito o funcionamento do fígado antes da ovulação e ajudar na produção da progesterona. Uma semana antes da menstruação, começa a tomar um desses chás antes de dormir para ajudar na prevenção, né, da enxaqueca. Ok? Então, como que eu faço o chá de alcachofra? 1 litro de água, 50 ou 100 gramas de uma mistura entre as folhas, caules e raízes da alcachofra. Leva para ferver. Quando chegar no ponto de fervura, o ponto de fervura, gente, é 80 graus centígrados. Não é a fervura, é a 100 graus centígrados. Como que eu sei disso? Quando começa a formar as primeiras bolhas. Esse é o ponto de fervura. Acrescenta a alcachofra, desliga o fogo, né? Abafe, deixe descansar por 10 minutos, coe e beba. Tome 1 xícara de chá 3 vezes ao dia ou somente à noite. Contraindicações, né? Da alcachofra. Pessoas que têm cálculos biliares, doença renal, alergia à alcachofra, ou as plantas como crisântemos, malmequera e margarida. Mulheres que estão grávidas ou amamentando devem consultar um médico antes de iniciar o uso do chá de alcachofra, ok? Tudo que eu coloco aqui tem caráter educativo,
certo? Consulte o médico se você se enquadra numa dessas questões. O chá de boldo, uma xícara de água fervente, uma folha de boldo, né? O boldo é uma folha grande, o boldo do Chile é um pouco menos amargo, né? Adicione essa folha na água fervente, tampe, desligue, tampe, aguarde 10 minutos e tome. Outra forma, você pode macerar uma folha do boldo, né, com um pouco de água e tomar. O boldo é amargo, sim, ok? É muito amargo, tem inúmeros benefícios. Mas, embora tenha diversos benefícios para a saúde, o boldo também pode causar alguns efeitos colaterais, principalmente quando é consumido em excesso ou por mais de 30 dias consecutivos, né? Então, ele pode ser indicado para algumas pessoas, gestantes, mulheres que estão amamentando, pessoas com problemas renais, devem também perguntar para o médico e fazer uso moderado. Chá de carqueja, 2 colheres de sopa da haste da carqueja, 1 litro de água fervente. Então, você vai colocar também 80 graus. Você vai colocar as hastes na água fervente e deixar repousar por 10 minutos. Coa e bebe até 3 xícaras por dia, ou uma. Contraindicação: não deve ser usado por crianças, por mulheres grávidas, pois pode causar o aumento das contrações uterinas e aborto. Atenção! Deve ser evitado durante o período da amamentação também, pois pode passar para o leite materno, né, causando alguns efeitos colaterais. Então, observado tudo isso, você não está enquadrado em nenhuma dessas contraindicações, pode tomar tranquilamente um desses chás. Luciana, é verdade que na gravidez a enxaqueca pode dar uma trégua? Eu tive uma trégua de 9 meses. Nem sabia por quê, e eu sei depois de muito estudo. A resposta é sim e não, porque para mim foi sim. Mas se você pode conversar com outra mulher enxaquecosa que no período menstrual teve enxaqueca. Então, sim. Por que sim? Pois na gravidez há um aumento da produção da progesterona, 20 vezes maior do que no período sem gestação. Então, na gravidez, o corpo da mulher produz progesterona, o calmante do cérebro, numa quantidade 20 vezes maior do que fora do período gestacional. É uma dose cavalar de progesterona. Então, no meu caso, a enxaqueca desapareceu, né? E não porque em alguns casos pequenos, um número pequeno, há relatos de que não houve melhora, mas são poucos casos. A maior parte das gestantes enxaquecosas tiveram uma trégua aí da enxaqueca no período gestacional e agora você sabe por quê. Porque é um aumento em 20 vezes mais da progesterona, o calmante, né? O calmante cerebral. Outra dúvida que chega muito para mim, e no período da menopausa há uma trégua, né? Então pode haver uma diminuição ou desaparecimento total das crises, pois na menopausa há uma diminuição do estrogênio, que é o estimulante cerebral. Então, pode ser sim que durante a menopausa você tenha uma trégua na enxaqueca. Ok? Então, é só notícia boa aqui, né? E como, então, equilibrar os hormônios, né? Como que eu vou conseguir equilibrar os hormônios? Um novo estilo de vida, um método que olha o todo, mas analisando as partes, né? E o que seria esse método, Luciana? Então, vamos lá. Até aqui, por tudo que você aprendeu, vamos lá, você identificou que a sua enxaqueca é menstrual, ou você pode ter identificado que a sua enxaqueca não é menstrual, né? Tanto um quanto o outro, você tem 2 caminhos a seguir. Você fazer tudo que eu expliquei até aqui, tentar fazer sozinho, para tentar encontrar esse equilíbrio hormonal, né? Deixar o seu corpo em equilíbrio,
uma forma sozinha, ou você pode, né? E eu garanto que você vai conseguir através do método Adeus Enxaqueca. É possível controlar a dor. Então, você pode tentar sozinha, que é mais difícil, pode tentar com ajuda, não com um método, com um manual, com uma colinha, né? Para você adquirir essa mudança, não somente hormonal, mas a mudança de vida. E agora eu quero que você imagine, né? Imagine aí você. Você que tem enxaqueca menstrual ou a enxaqueca, né? Total. Imagine você sem esse peso que você carrega na sua cabeça. Imagine você podendo ter liberdade geográfica. O que é a liberdade geográfica? É estar onde se quer estar, onde se deseja estar. É poder marcar um passeio, é poder marcar uma viagem e comparecer, é poder estar com a família, é poder ir trabalhar e estudar. Então, imagine só você podendo voltar a viver, porque o enxaquecoso, a enxaquecosa não vive, ela sobrevive. Imagine você podendo estar no sol, na chuva, no vento, porque tudo incomoda enxaquecoso. Imagine como seria a sua vida. E isso é possível, sim. Então, me conta aí, o que seria esse método, Luciana? Adeus enxaqueca, é possível controlar a dor. Quem não me conhece já disse que eu fui enxaquecosa por mais de 2 décadas. Eu estudei muito, eu pesquisei muito, né? A mudança de chave começou quando eu ganhei do meu pai um livro de medicina natural alternativa. Foi a virada de chave na minha vida, né? Através disso, eu montei esse método e eu apliquei em mim, né? Antes de aplicar em qualquer pessoa, com muito sucesso. Porque eu não sou uma curiosa, né? Eu não sou apenas uma estudiosa da doença enxaqueca. Eu fui enxaquecosa por 2 décadas. E eu montei esse método. O que consiste esse método, Luciana? Ele será dividido em 8 módulos. É isso mesmo. Você passeará pelo universo da enxaqueca, entenderá o que é enxaqueca, que é uma doença, não é frescura, não é babaquice, é uma doença. Você entenderá sobre a diferença entre saúde e doença. Você receberá um GPS para enxaqueca, porque se você não tem um GPS, se você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho serve. Então eu preparei um GPS, né, onde você descobrirá os gatilhos da enxaqueca, caso você não saiba, e também outros que você nem imagina. Veja bem, os gatilhos da enxaqueca, alguns são comuns para todos os enxaquecosos, mas outros não, são distintos, né? E você entenderá quais são os seus pessoais, genéricos ou pessoais. Você entenderá através desse GPS. Você mergulhará no mundo das sensações doentes. O autoconhecimento é tudo nesse método. Sensação doente é diferente de sentimento. O que são essas sensações doentes, Luciana? Medo, raiva, tristeza, ansiedade, preocupação, depressão. Tudo isso é um baita, como dizem os meus amigos do Sul, um baita gatilho, um combo de gatilhos para enxaqueca. Os mais perigosos, eu diria. Todo mundo acha que é alimentação. Eu discordo. Para mim, são as emoções. Se você aprenderá a digerir as emoções, porque você não pode nem explodir e nem implodir. Você tem que digerir.
entendeu? Acolher as suas emoções e transformá-las em sentimentos. Então, aprenderá sobre a tríplice base do método. Você embarcará no que eu chamo de Porto Seguro 1. Isso mesmo. O que seria esse Porto Seguro 1? Você vai receber várias dicas que eu colhi durante toda essa minha jornada. Você aprenderá sobre técnicas integrativas que irão te ajudar nesse processo. Você aprenderá que terá que escolher uma ou duas, ou ir variando para que seja seu apoio nesse processo. Você receberá dicas que eu chamo das técnicas SPEED. O que serão essas técnicas SPEED? Técnicas de alívio imediato da dor em até 15 minutos. Né? É isso mesmo. E para você ficar um pouco mais confortável, eu vou te ensinar uma agora. Agora, tente apertar aqui, ó, a sua narina direita. Eu não vou apertar para não ficar com a voz fanha, tá? No vídeo. Então, você vai apertar numa pressão moderada. Pode apertar com polegar ou com indicador. Eu sempre apertava com o polegar. Vai segurar por alguns minutos, respirando somente com a outra narina. Então, essa aqui vai estar totalmente tapada. Né? E respira, vai respirando. Né? E depois você me fala se a sua enxaqueca, se a dor inicial da enxaqueca, quando está começando, se não vai ser aliviada. Não adianta você usar a técnica SPEED na crise braba, tá? Porque tudo que você vai aprender é não chegar na crise braba, né? Da crise das galáxias. Então, você começou a dor, opa, você vai aprender todas as técnicas SPEED, que irão te impedir de chegar na crise terrível. Ok? Então, esse é o Porto Seguro 1. Muitas pessoas irão querer ficar nesse Porto Seguro porque terão resultados incríveis, 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 mas eu sugiro que você vá até o Porto Seguro 2, desembarque nesse Porto Seguro 2. Eu chamo da faxina geral, Porto Seguro 2. Você vai aprender a desinflamar o seu organismo, um novo estilo de vida. No Porto Seguro 2, se ancorando no Porto Seguro 1. Né? Você vai usar o Porto Seguro 1 dentro do 2 também. Né? Você vai aprender a controlar, a fazer essa faxina geral, numa segunda fase, a manter esse estilo de vida né, para sempre. Porque eu quero que fique bem claro, quem tem enxaqueca tem que ter um estilo de vida diferenciado. Por quanto tempo? Por muito tempo, para sempre. Né? Igual quem sofre de diabetes ou de colesterol alto, não tem que fazer escolhas? Né? Então, você prefere fazer uma mudança na nossa vida e ficar sem a dor, ter enxaqueca totalmente controlada, assim como eu tenho, ou você prefere fazer tudo o que você vem fazendo até agora? Ou não vem fazendo nada? Né? Então, aqui nesses dois portos, você vai aprender que mesmo um dia, se você quiser dar uma puladinha, né? Dar uma escapadinha, você vai ter alguma coisa para te ajudar nessa escapadinha. Né? Se você errou, né, no que eu estou te ensinando, tem um corretivo aí, mas o ideal é que não se use o corretivo, ok? O ideal é que seja feito a mudança. Eu coloquei aqui alguns depoimentos, eu estava falando hoje com a Vanessa, né? Eu vou colocar o depoimento dela num outro vídeo. Ela tinha enxaqueca com aura, dores terríveis, ela não saía há meses de casa, tá? Num momento, numa conversa, que ela queria desistir da vida, isso é verdade, a Vanessa é minha aluna, a gente conversou, ela começou a fazer o método, aplicar o método na sua vida, e ela tem um depoimento incrível, esse aí foi logo no começo, que ela conseguiu pentear o cabelo, que ela conseguiu ir até o portão, que ela conseguiu fazer um bolo para os filhos, né? E ela, hoje mesmo, num grupo que a gente tem no WhatsApp, ela estava ensinando. Uma pessoa fez uma pergunta sobre um óleo essencial, ela falou, olha, eu estou fazendo isso, isso, isso. Ela foi falando o que ela está aplicando, né, do método, e eu fiquei super feliz de ver essa semente brotando da Vanessa e ver a mudança dela.
Tem outros depoimentos também, aqui falando, eu fiz e deu certo, né? Falando sobre a técnica SPEED, eu acordei com dor e fez, porque eu propus esse teste para as pessoas no grupo. Façam e me contem se dá certo. Porque você tem que fazer, né? Essa foi uma que eu ensinei, uma da narina. Né? Em outros vídeos eu ensino outras, mas no método tem um montão, né? E não somente dessas das massagens, há outras e outras e outras dicas. São mais de 2 décadas, gente. Tem muito conteúdo. Né? Como que é esse curso, Luciana? 100% online. Você vai assistir da onde estiver, quando quiser, na hora que for melhor para você. Basta apenas você ter acesso à internet e ter um computador, como nessa foto, ou pelo celular, tá? Então, tendo internet e tendo um computador no celular, você vai ter acesso ao módulo 100% online. Assim que você fizer a inscrição, você vai receber o acesso pela plataforma, né, que está guardando esse curso, que está alocando esse curso. Você vai receber o seu acesso e você já vai poder iniciar os seus estudos. Alguns módulos são liberados de imediato, né? Outros módulos vão ser liberados após alguns dias do acesso. Por quê? Porque eu preciso que você fique no GPS. Eu preciso de você ali naquele módulo por 15 dias. Então, se eu liberasse antes, você poderia querer pular. Não pode. Então, é só por isso, ok? Que alguns módulos vão ser liberados gradativamente, porque há uma sequência, é um método. Então, preciso que você siga esse método, ok? Tem bônus? Tem bônus. Depois eu vou falar dos bônus. Os bônus serão liberados depois de 15 dias do acesso. Então, facilidade e praticidade, você pode assistir, reassistir. Todas as apostilas estão liberadas em PDF para você guardar aí no seu computador ou imprimir se quiser, né? E não entendeu uma coisa, assiste de novo. Outra coisa, conteúdos extras importantíssimos de grande valor também estão disponíveis em cada módulo. Eu sugiro que vocês assistam todos os conteúdos extras, pois se ficar alguma lacuna, esse conteúdo extra fechará essas lacunas, né? Você irá compreender, sim. Tem suporte técnico? Tem, via e-mail, ok? Via e-mail, cerca de 24 horas, né? A gente já tem uma resposta para dar. Quando chegar uma dúvida em 24 horas, mais tardar 48, a sua dúvida será respondida com muito carinho e muita atenção. Comunidade, sim, você terá comunidade, como você tem agora do WhatsApp, você terá uma comunidade do Telegram, você terá um grupo fechado no Facebook, onde você poderá trocar suas figurinhas, o seu progresso, né? Que tá, como a Vanessa está fazendo, né? Colocando progresso ali, nada para deixar ninguém para baixo, nada de choramingar, é o progresso, essa comunidade é para vocês trocarem as figurinhas. Então, Facebook, Instagram, Telegram, ok? Uma comunidade inteira só para você. Qual que é o diferencial do método? Eu já falei desse diferencial, vou reforçar. É o autoconhecimento, por isso que eu coloquei aí essa foto olhando para o espelho. O autoconhecimento é o diferencial desse método, tá? Diferentemente de outros métodos que focam somente na alimentação, né? O meu método, ele olha o todo, mas ele trata as partes, e a parte principal, né, que vocês precisam mudar é as sensações doentes. Né? Num desses grupos, uma pessoa disse assim, Luciana, eu já tirei glúten, lactose e continuo com dor de cabeça. Não é minha aluna, tá? Senão ela saberia que somente isso não basta. Aí uma outra pessoa que é minha aluna falou assim, mas você lembra que a Lu falou que as sensações, sentimentos é muito importante, que não basta só alimentação, tal? Aí essa pessoa respondeu, eu sinto muita raiva e ódio. Perceberam com o que ela está alimentando a enxaqueca dela? É glúten, lactose, pode tirar tudo. Pode tirar tudo se não cuidar das emoções. Emoções. Estão aqui, ó, cérebro e coração. O coração tem 5 vezes mais
né, disparos neurônicos do que o cérebro. Ok? Então, o sentir é tão mais potente do que o pensar. Então, o diferencial desse método é o autoconhecimento. E o que esse método representa para você? Então, pode representar a sua alegria de volta. Eu não sei, vamos lá. O seu trabalho de volta, eu tive relatos de pessoas que perderam o trabalho, a Vanessa é uma dessas. Tive relatos de pessoas que perderam a bolsa na faculdade de uma iniciação científica, né? A sua vida social, a sua paz, sua família, seu casamento, né? Quanto que abala, a enxaqueca abala um casamento, isso é verdade. O meu não, porque o meu marido sempre, sempre, sempre me apoiou, né? A sua vida, porque como eu disse, o enxaquecoso não vive, ele sobrevive. Eu não sei o que esse método representa para você. Mais uma pergunta: quais foram as tuas chances de controlar a enxaqueca fazendo tudo que você fez até agora? Me diga. Quais foram as chances? Se você tivesse controlado, você não estaria assistindo esse vídeo, né? Então, há algo além que me move, além do dinheiro. Claro que esse método é um curso pago, mas há algo além do dinheiro, né? Eu quero que as pessoas voltem a ter vida, eu quero que você que sofre de enxaqueca volte a viver e deixe de sobreviver. Eu quero formar um exército de pessoas, né, com a camiseta estampada. Enxaqueca, tô fora. É isso que me move. Eu quero que vocês sintam o que eu sinto agora, né? Que eu estou controlando a enxaqueca absolutamente. E por conta disso, né? Esse método ele poderia custar tranquilamente R$ 1.500. Mas calma, não caia da cadeira, não desligue o vídeo, porque ele não vai custar nem a metade disso. Por que que ele não irá custar nem a metade disso? Como eu acabei de explicar, há algo além que me move. Esse propósito que eu tenho, esse propósito de vida, né? Que é tirar você da sobrevida e colocar você neste novo caminho. E por conta disso, ele custará 12 parcelas de R$ 36,96, um preço justo e acessível, porque a enxaqueca ela caminha em todas as classes sociais, todas. Então, um preço justo e acessível, parcelado em 12 vezes, né? Diz para mim, quanto custa a sua saúde? Diz para mim quanto que você já gastou em remédios até hoje. Muito, mas muito mais do que isso. Infinitamente. Tem uma pessoa que falou para mim, Luciana, eu já gastei uma carreta em remédios, e é verdade, exames. Né? Uma caixinha de anti-inflamatório com 30 comprimidos, custa isso daí. Assista a minha aula, Os Ciclos Viciosos da Enxaqueca, que eu falo sobre todos esses remédios, tá? E o que ele causa na saúde. Então, custa muito menos do que um remédio controlado. Muito mais do que outros remédios específicos, são os anti-enxaquecosos que tem na farmácia, mas muito menos. E eu garanto que é muito mais eficaz. É um método eficaz, saudável e seguro, e num preço justo e acessível. E eu confio tanto no meu método, tanto, que eu vou dar uma garantia incondicional. O que significa incondicional? Sem perguntas. Se em 7 dias você começou a assistir, você não gostou, não quer, por qualquer motivo, não vou nem perguntar o porquê. O seu dinheiro será devolvido 100%. Não precisa nem me contar porquê, não vai receber e-mail perguntando porquê, não vai receber mensagem no WhatsApp perguntando porquê. É incondicional. Pediu a devolução em 7 dias, terá o seu dinheiro terá o seu dinheiro 100% devolvido. Bônus, eu falei aí dos bônus. Olha, o curso inteiro já é um bônus, gente. Inteiro já é um. Mas eu preparei 3. Receitas anti-enxaqueca, um livro online preparado pela Bianca Elmi, nossa nutricionista aqui, parceira do projeto. Então, essa aí é a capa do livro online. Receitas deliciosas, porque não é porque você tem enxaqueca que você tem que comer caldo sem gosto, né? Nada disso. Um mini curso de como preparar refeições individuais de maneira prática e saudável, muito importante para ser usada no Porto Seguro 2, para você preparar,
né? Ou se você tiver alguém trabalhando para você, essa pessoa poder preparar a sua alimentação. Muito importante no Porto Seguro 2, no período do Porto Seguro 2, ok? E também para o resto da vida. Técnica guiada de respiração áudio em 2 estágios e uma técnica guiada de relaxamento para o corpo todo. Importantíssimo para a fase de lidar com as emoções doentes, de transformar essas emoções doentes em sentimentos. Então, essas técnicas são muito, muito, muito importantes. Então, diante de tudo que você viu até agora, você tem algumas opções. A primeira opção, fingir que eu não estive aqui, que eu não passei essas informações e seguir a tua vida. Outra opção, tentar fazer sozinha esse controle da enxaqueca, tentar buscar os caminhos. Eu acho que é um pouco difícil, é mais trabalhoso, porque você não estará diante de um GPS, de um método. E a terceira opção é adquirir um método Adeus Enxaqueca. É possível controlar a dor e eu sugiro que essa seja a sua opção, sugiro que essa é a melhor opção, porque você vai receber um método, um passo a passo, né? Um GPS que se torna mais fácil seguir, mais fácil montar um plano de ação quando você recebe as diretrizes que você tem que seguir. Então, eu sugiro essa opção com absoluta certeza. Absoluta certeza, porque essa é a hora de você tomar as rédeas da sua vida, pegar o controle da sua vida. A saúde precisa estar no primeiro quadrante. Você vai aprender isso dentro do curso, que é o quadrante urgente e importante. A saúde precisa estar sempre nesse quadrante, urgente e importante. E esse é o momento, definitivamente, de você colocar a sua saúde em primeiro lugar. Essa é uma oportunidade de você aprender a controlar a enxaqueca definitivamente, ok? Por que que esse método é bom? Por que que ele funciona? Né? Porque ele é um método natural, né? Ele trata, e sendo um método natural, integrativo da medicina natural alternativa, ele trata não os sintomas, ele trata a causa, né? Trata a causa da enxaqueca, que é o nosso assunto aqui. Ok? Então, esse é um dos diferenciais. Porque se você trata os sintomas, pode ser que amanhã, com absoluta certeza, os sintomas reaparecerão, né? Você já fez esse teste com tratamentos, com remédios, os sintomas. Qual o sintoma? O principal sintoma da enxaqueca? O que mais incomoda é a dor. A dor é só um sintoma, só que é tão forte que as pessoas confundem o sintoma com a doença. A enxaqueca é uma doença. Então, esse sintoma voltará. Mas quando você trata, descobre as causas, a raiz, trata as causas da enxaqueca, você tem esse sintoma, essa doença controlada, né? Essa dor controlada. Pode ser até que ela nem volte, mas controlada 100% de certeza. Esse é o diferencial da medicina natural alternativa. Trata-se as causas da enxaqueca e não os sintomas. Conseguir entender a diferença da medicina tradicional? Então, é isso, é isso. Porque o que eu acredito que o tratamento, o controle da enxaqueca não está fora de você, está dentro de você. E nesse mergulho interior através do autoconhecimento, né, é que você vai encontrar, né, as causas da enxaqueca e tratar essas causas e com isso controlar absolutamente a enxaqueca de uma forma segura, natural e muito eficaz. Esse é um dos grandes diferenciais,
ok? Como você pode adquirir esse método? O link está na descrição do vídeo. Basta você clicar na descrição, você será direcionado para adquirir esse método e mudar a sua vida. Mudar a sua vida, como uma enxaquecosa. E você pode ainda compartilhar isso para que outras pessoas sejam beneficiadas. Então, novamente, eu peço que você não se inscreveu, se inscreva no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo. Né? Além de se inscrever, de clicar no link para adquirir o método, compartilha esse vídeo. Você estará ajudando outras pessoas que sofrem dessa doença. Enxaqueca é uma doença, não é frescura, não é mimimi. Enxaqueca é uma doença. Então, pega as rédeas da sua vida, clica aí no link, adquira o método. Porque, gente, tudo parece impossível até que seja feito. E esse método, o controle da enxaqueca, é possível sim. Vou repetir. O controle da enxaqueca não está fora de você, está dentro de você. E esse método que trata trata o todo, mas olha as partes, né? Tratará as causas da enxaqueca e não somente os sintomas. Não perde tempo, clica aí no link e adquire esse método que é um presente para você e com certeza para todos aqueles que estão ao seu lado. Muito obrigada, espero ter podido ajudar vocês. Grande abraço!